Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais um podcast da HOS Sistemas com um convidado especial. Veio até Bento Gonçalves aqui para prestigiar a HOS. O Bruno, da NAP, está aqui conosco. E nós vamos trazer algumas informações aí sobre os serviços da NAP, algumas estratégias, alguns planos para que a sua farmácia consiga navegar de forma mais tranquila nesse meio digital. Conseguimos aí, né, Bruno, umas ferramentas novas aí que a NAP criou e está trazendo aqui hoje para nós. Entrando direto no assunto da NAP, é importante esclarecer, porque algumas pessoas talvez não conheçam a NAP, né? Mas é uma plataforma digital, é uma forma de você entrar nesse mundo digital de uma forma mais rápida, uma forma mais prática, sem grandes mãos de obras. E o Bruno está aqui com nós hoje, primeiro boas-vindas, né? A Bento Gonçalves, né, Bruno? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui. A HOS é um sistema que NAP está integrada já há um bom tempo e faz parte dessa história que a gente construiu para o mercado farma juntos. Bem bacana. Obviamente, nós conversamos já um pouco antes aqui do encontro, né? E o Bruno está trazendo algumas novidades. Mas antes de mais nada, é importante ele explicar como a plataforma está hoje, para quem está conhecendo a plataforma pela primeira vez. Aí ele dá uma breve explicação aqui, depois a gente vai trocando uma ideia no decorrer da conversa. A ideia da plataforma dá para explicar dos dois lados, né? Do lado do varejista e do lado da software house. No caso HOS. Do lado do varejista é a dificuldade de estar em vários canais ao mesmo tempo. Então, exemplo simples, se o cara varejista quiser vender no iFood, no 99, no Equifome, ele teria que cadastrar os produtos em cada um desses canais, alimentar estoque, alimentar preço, ou seja, já tem o trabalho do balcão, atender distribuidor, indústria, o cliente, arrumar produto e ainda ter que pensar em arrumar produto, colocar preço, também no online. Isso não ia encaixar para o varejista. Então, na nossa concepção de plataforma, seria um barramento, uma parede, né, com um monte de conector, onde o varejista vai lá e se conecta naquele lugar, e do outro lado, o NAP está conectado aos canais. E conectado aos canais, se eu tiver o estoque do varejista num lugar, o preço em um único lugar, as fotos, os produtos, a curadoria em si, em um único lugar, isso me permite conectar ao varejista em todas essas plataformas. Então, o grande objetivo da plataforma para o varejista era apresentar essa oportunidade de estar além do balcão, sem ele ter muito trabalho para isso. Então, o NAP, conectado em HOS, levamos estoque, preço, produto, todas as informações necessárias para alimentar o mesmo estoque dentro da loja, da operação física, nesses canais digitais. Sem muitas travas, sem muitas barreiras, na verdade nenhuma, porque a gente já resolve isso dos dois lados. Primeira resolução com a HOS. Então, o NAP se integra a HOS, o varejista que utiliza a ferramenta, tem essa conexão direta nesse muro que nós construímos, que conecta o varejista nesses outros canais. E do outro lado, a gente trabalha com os canais para trazer essa conexão. Então, no final das contas, nós nos tornamos um hub facilitador para o mercado, para essa integração em múltiplos canais ao mesmo tempo. Muita gente que está ouvindo aqui já é cliente da HOS, né? Já usa a integração iFood, seja direta, seja via a plataforma da NAP. Então, só para alinhar aqui com vocês aqui, ó, eu posso ter um iFood conectado direto, por uma conexão, uma API da iFood, diretamente com a HOS. O que nós estamos trazendo aqui hoje é uma plataforma que permite, em uma única ação, em um único trabalho, conectar com várias plataformas. Porque hoje, embora o iFood seja a plataforma predominante, nós temos a 99, o Rappi, qual é que é a outra que tu comentou antes? Cara, esse é um papo interessante, porque é o seguinte, 2026, vamos esquecer de 25, literalmente, não gosto de passado. 99 começando. 99, grande investidor da 99, Meituan, chinês, trazendo muito dinheiro. Ou seja, quer bater de frente com o iFood. Tem o Kita, que começou com food no Brasil no ano passado. Só que para esse ano, Kita está preparado para ir para pet, farma e supermercado. Acabou de acontecer um investimento da Amazon na Rappi. Ou seja, mais um cara que, para algumas cidades e estados, desconhecido, mas para o mercado como um todo, um dos mais profissionais. Exato. E a HOS atende o Brasil todo, né? Então nós temos algumas ferramentas, algumas plataformas que são mais predominantes no Nordeste, outras são desconhecidas aqui no Sul.
Então, por isso que é importante a gente entender aqui nessa conversa que nós estamos falando do universo Brasil todo, né? E como eu estava comentando antes, quando você usa a plataforma da NAP, como ela é um hub de solução, ela acaba conectando com todas essas plataformas. Então, se você está tendo um faturamento legal lá no iFood, 50 mil, 60 mil, 100 mil, não importa, dependendo do porte, você conseguirá abrir mais outros 3 canais de vendas, né, com divulgação e também com alguma novidade aqui que o Bruno estava me contando, que são hoje o investimento da indústria nos cupons de desconto, né? E um negócio muito bacana, porque você acaba colocando um preço muito baixo na plataforma e não é a farmácia que paga esse custo, né, Bruno? Explica um pouquinho mais aí para nós. Perfeito. Dentro do iFood, existe os cupons de frete grátis, que são subsidiados, eram então até subsidiados pelo próprio iFood. Mas o iFood começou a fazer uma prospecção no mercado, nas indústrias como um todo. Então hoje o varejista pode acordar, abrir o iFood dele, como ele abre a loja dele para vender, e ali ele vai enxergar que tem de 30 a 35 indústrias colocando cupons de alguma forma. Exemplos, que a gente estava até conversando, Danone. A Danone está com um cupom ativo de 30 e poucos por cento, 31% de desconto no Aptanutri. 3. Quem tem filho de até 2 anos, no meu caso, Aptanutri 3. Estou olhando ainda para a Aptanutri 3 fazendo a mudança para um produto ali, um leite integral. Mas, cara, eu fico procurando preço, porque é um negócio caro, não é um negócio barato. E outra, acaba muito rápido. Minha filha toma 4, 5 mamadeiras por dia. Então, os pais que têm a mesma necessidade, você vai procurar preço, como eu procuro preço para fralda. Isso é importante. Uhum. Não espero que o varejista tenha um poder de 31% de desconto num produto como esse. É prejuízo, né? Se for dar esse desconto. Não vai acontecer. Mas a indústria, por causa do pitch de venda, por causa desse pitch comercial do iFood, de que eu tenho audiência, eu tenho cliente, vai lá da Danone, compra direto no iFood cupom de frete grátis ou cupom de desconto, como está nesse momento. Consumidor entra no iFood, está lá escolhendo produtos de uma determinada farmácia e de repente aparece na tela para ele, durante a transação, durante o processo dele colocar os produtos no carrinho, no basket, ou a hora que ele vai fazer a transação. Vamos dizer que está faltando R$17 para ele ter frete grátis. Aí o iFood vai lá e joga na tela para ele. Mas a Aptanutri 3 da Danone está com 31% de desconto. E aí vai lá o consumidor, coloca aquele produto no basket, ativa aquele cupom de frete grátis ou de desconto, como no caso, e quem pagou por aquilo? A indústria. A indústria. O Bruno estava esclarecendo aqui, e a gente sabe disso, né, que a indústria investe seus milhões, seus bilhões lá para conseguir que os seus produtos tenham relevância nas prateleiras das farmácias, né? Então investe lá na distribuidora. A distribuidora tem a tarefa de levar essa vantagem para o lojista, muitas vezes não leva, e esse dinheiro acaba não chegando lá onde ele tem que chegar, que é vender mais produto daquela indústria. E as indústrias se deram conta, né, de usar essas plataformas, as plataformas também oferecem essa vantagem, e o dono da farmácia, como a gente chama o farmacista, né, num jargão que foi criado aí no segmento, não está no dicionário, farmacista, que é o farmacista, o farmacêutico ou o gestor de farmácia, né? E ele tem acesso a esses descontos diferenciados aí porque a indústria precisa alavancar suas vendas também, suas metas e tudo mais. Bruno, a gente está falando aqui de e-commerce, de venda na internet, de plataformas. Uma grande resistência que eu ouço é a questão de pagamento do rebate, né? Da comissão lá que a plataforma cobra, né? E eu ouvi falar que o iFood está cobrando 18%. Isso assusta um pouco o lojista. Só que na nossa conversa deu uns esclarecimentos bem importantes aqui que eu acho que a turma vai querer saber, né? Por que é esse 18%, por que tem um menor, maior, aí dá uma explicação pessoal aí. Ótimo. Acho que a primeira visão que o varejista tem quando ele toma isso numa proposta, né? Ele vai sozinho para o iFood. Vamos dizer que o iFood vai cobrar 18% de repasse, de comissionamento. Isso se ele estiver trabalhando com logística própria do iFood, que é o iFood Express. Se ele tiver com logística dele varejista, ele tem um percentual reduzido ao trabalhar com o iFood. Porém, a obrigação de ter o Antônio, o José e o Pedro, o motoboy, é do varejista. O ônus é dele. Quando eu olho para o iFood Express, eu me livro desse assunto e o iFood Express... Que é uma grande dor de cabeça, né? Gerir motoboys aí hoje é um dos grandes gargalos. Então assim, Oneide, a conta que eu faço, real e sem frescura. Quanto custa um motoboy? Qual o prejuízo que eu posso ter com o motoboy? Quanto custa um gateway de pagamento? Como que eu tenho que fazer para instalar um gateway de pagamento?
Quanto custa para eu fazer mídia para captar um consumidor? Se eu juntar todas essas coisas no mesmo lugar, o iFood não é caro e o iFood não é meu sócio. Porém, pela NAP, no modelo de hoje em que a NAP tem de negócio com o iFood, ao invés do varejista ir a 18%, ele já vai a 12% pela NAP. Ah, bacana, muito E bom. ele já tem algumas reduções no custo mensal. O que é o custo mensal? Atingiu lá R$ 3.500 de faturamento no iFood, aí destrava ele pagar um valor que ele paga dentro do mês. Não atingiu esses valores, esse valor de vender 3.500, não tem a mensalidade. Agora nós temos um outro plano, por causa de um parceiro chamado Vende Mais, junto com o NAP nessa história, que ao invés de 18, ao invés de 12, agora é 11 e ainda com isenção de mensalidade por um período. Então, NAP e Vende Mais, que a gente pode entrar no assunto de Vende Mais... Esse Vende Mais aí nós vamos falar, Gui, ó, é bem interessante. O legal é que o varejista começa a ter mais margem, mais oportunidade. E a NAP tem uma plataforma, uma feature dentro da plataforma da NAP, que eu nem chamo de precificação, que eu seria muito soberbo em tratar isso como precificação. Tem outros parceiros, outros caras no mercado que fazem isso eximiamente bem. O papel da NAP aqui com essa plataforma, essa feature que nós temos dentro da NAP, é uma só. Não deixar comer a margem balcão. Eu sempre me incomodei com a frase dita pelo varejista, não negativamente, positivamente, que é: cara, mas o iFood quer ser meu sócio. O iFood não quer ser seu sócio. O iFood é um cara que é um canal que sabe trazer audiência. Ele é o Silvio Santos do negócio. Ele traz audiência. E aí ele consegue vender qualquer tipo de produto. Eu tenho que me apropriar disso. Para me apropriar disso, eu não posso tratar o iFood como um sócio, porque ele não é meu sócio. Ele cobra um pedaço sobre um negócio que eu não sei fazer. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Tem a logística, né? Não podemos esquecer que a logística Cara, tem um bom percentual aí, né? Que... Então, o que a NAP fez para tirar de uma vez de todas essa frase da mesa? A frase é: mas o iFood quer ser meu sócio. Não, varejista, não, o iFood não quer ser o seu sócio. O que a NAP fez foi: o iFood cobra 11? Então eu vou acrescer 11 sobre o valor do produto vendido daquela farmácia no iFood. Mas vai ultrapassar o PMC. Não, a NAP tem a tabela de PMC e a gente faz um cruzamento. Valor do produto vendido na loja, 10, com mais 11% cobrado pelo iFood. X, com mais um percentual ali porque, cara, vai ter o MDR ainda que o iFood cobra na transação, que depende região, estado, muda. A gente cruza todas essas informações, faz a soma de todos esses percentuais de dedução pagos pelo varejista para o iFood na transação e nós incluímos isso dentro do preço do produto. E olhamos para a tabela de PMC para não deixar ultrapassar. Aconteceu tudo isso, ficou bonitinho. Aonde que o varejista perde dinheiro? Aonde que ele vai ser sócio do iFood? Ou seja, nosso trabalho é tirar essas frases negativas da frente e mostrar um universo novo. Acaba formando um preconceito que não existe, né, de fato. Então, conforme o Bruno está explicando aqui, e está sendo bem esclarecedor, esse paradigma aí de que custa caro, a pessoa tem que botar isso na ponta do lápis, e eu tenho vários clientes que estão trabalhando com iFood e estão dizendo que é uma operação rentável, tá? Como tu mesmo acabou de falar, o custo de uma venda hoje, o custo da manutenção de uma loja, né? O fato de eu existir uma loja que vende 100 mil, 200 mil, 300 mil, porque ela já tem um custo operacional, ao acrescentar mais 50, 60 mil de vendas, né, que muito provavelmente esses consumidores do iFood não são os consumidores que estão batendo lá na porta da farmácia comprando no balcão. É uma venda adicional. Então, se eu tenho praticamente uma outra farmácia, né, sem esses custos operacionais de prédio, de funcionários, lógico, tendo alguém para separar a mercadoria, né, até porque não faz milagre. E aí vem um gancho para o Venda Mais que tu me explicou lá antes, né, que hoje, o que acontece com o lojista da média e da pequena, né? Ele é um cara que está super atarefado, ele não tem tempo de absorver a tecnologia, não tem tempo de montar uma estrutura de atendimento, de marketing, enfim, de todas as atividades que envolvem essa venda. E aí tu me explicou que vocês também já entenderam essa dor, né? E criaram uma solução chamada Vende Mais, né? Ou Venda Exato. Mais. Vende Mais. Por que vende mais? Primeiro, de uma insatisfação, que eu contei a história para você. Um varejista, dentro do iFood, dentro da plataforma da NAP, no interior de São Paulo, 59 mil de faturamento dentro do iFood. E isso já há 3 meses. E aí ele liga e pede o cancelamento. Até aí tudo bem. Mas
raramente, como eu te disse, o assunto cancelamento chega até mim. Porque meu time já vai tratar dessa história. Mas a pessoa que estava tratando desse assunto trouxe porque ela achou estranho alguém desligar 59K de faturamento. Se não tivesse vendendo quase nada, até tudo bem, né? Mas a pessoa vendendo bem... Então, cara, tipo assim, por quê, né? Peguei meu carro, como eu te disse, fui até a farmácia, fui entender a estrutura. O motivo era, eu perdi o meu funcionário que entende de internet. A realidade do farmacista, como a gente usa a expressão, é que às vezes é ele e a esposa, que era o cenário. E esse funcionário que veio com essa disrupção, né? Cara, não, me dá aqui que eu cuido, eu toco, eu faço. Para mim é tranquilo, eu uso a internet direto. Ou seja, a gente está falando com uma pessoa de geração Millennium X que está preparada para olhar aquilo com a cabeça aberta. Certamente. E do outro lado, às vezes tem uma pessoa que, cara, tá com milhões de tarefas. Limpar a loja, abrir a loja, pagar imposto, bombeiro, e farmácia popular, e PBM, e atende distribuidor, e atende paga indústria, boleto. paga boleto. Então, cara, tipo assim, é muita coisa. E aí eu cheguei numa conclusão e sempre vou usar essa expressão, porque para mim isso é o que rege minha vida. E aí, Deus, o que eu faço? Porque tem uma oportunidade e tem uma dor. E a dor não vai ser sanada com coach, com e-learning, com consultor, com nada disso. O cara tem uma dor. O Vende Mais, ele nasce de uma oportunidade em cima de uma dor que é não sei o que fazer e vou cancelar porque não sei continuar. Então o Vende Mais, ele é uma plataforma que trabalha com essa integração da NAP na HOS para o varejista, que leva o varejista para os canais. Varejista, difícil discutir internet? Não quer criar headcount, contratar mais gente para tocar uma operação chamada internet, delivery? O Vende Mais, ele abraça o varejista nessa questão. Não é dar mão, vou te ensinar a fazer. Não vou te ensinar a fazer. Eu vou fazer por você. Então, se o varejista estiver em Bento Gonçalves, como está a HOS, e aqui eu tiver como oportunidade de canal Rappi, Aikifome, iFood e 99, eu não vou perguntar para o Oneide, varejista, farmacista, se ele quer só iFood, se ele quer só 99. Como eu vou cuidar das transações, eu vou subir Oneide nas 4. Eu vou fazer com que Oneide não perca a margem balcão nos 4. E todas as vendas que acontecerem nos 4 descem num WhatsApp para a loja, onde um empacotador, que vai ser o menor custo de gente, de headcount dessa farmácia, vai ficar com o celular na frente dele e ele vai olhar, olha, acabou de descer uma venda do iFood, desceu uma venda do 99. Ele clica em aceitar no próprio WhatsApp. Nesse aceitar, conectado com a NAP, nós já avisamos a API do iFood, o motoboy já está vindo para a loja nesse clicar do aceitar. Enquanto isso, esse empacotador, essa pessoa que está construindo o pedido dentro da loja, dentro da sacola, sai da posição dele, vai nas gôndolas, vai na prateleira, pega o produto, coloca na sacola, fecha a sacola, grampeia, espera o motoboy chegar, balcão, tchau. Aqui a gente executa coisas importantíssimas. Primeiro, não precisa aprender o que não faz sentido para você agora. Mas isso traz faturamento, então faz sentido. Mas eu não quero aprender, eu não sou professor. Então eu estou aqui para executar. O Vende Mais, ele executa, ele faz. E desce a transação pronta para alguém dentro da loja tratar aquilo dentro de uma caixa, de uma sacola, de um pacote craft, de qualquer coisa. Motoboy, casa do consumidor. É casa do consumidor. A logística é do canal. Entendi. O Vende Mais operacionaliza tudo. O que é tudo, Oneide? Não quer entrar na NAP para cuidar da precificação para não perder margem balcão? O Vende Mais faz com LLM, com automação para isso. Tem cupom de frete grátis da Danone no iFood. Era só eu entrar e clicar, eu varejista. Mas eu não tenho nem tempo para isso. O que o Vende Mais faz? Como o NAP está conectado no HOS do varejista, nós estamos enxergando o estoque, os produtos, o sortimento, os itens. Eu cruzo essas informações com o que tem habilitado de cupom de frete grátis e desconto dentro do iFood, de uma indústria específica que foi lá e comprou aquilo, e se tem aquele produto que vai passar por uma cuponagem de frete grátis ou de desconto, eu habilito o cupom automaticamente. Se chega uma mensagem do consumidor pedindo para alterar um pedido, eu vou avisar aquele varejista dentro do WhatsApp. É um canal,
É no-brainer, é cabeça aberta. Ou seja, é um lugar, uma telinha. É o sonho, né? É o sonho do personal trainer que não vai te ensinar a fazer academia. Ele faz por ti a academia. Sonho, na verdade, é o sonho do contador que nunca mais vai ligar na loja para falar, puta, me manda o documento para mim, os arquivos do mês. Cara, é isso. Então, o que eu aprendi nesse caminho? Hoje, com 41 anos, trabalhando com tecnologia desde os 15 anos de idade, eu sempre pensei em fazer alguém entender o que eu entendo. E eu não preciso. Porque eu também não entendo tudo. E nem quero. Eu quero olhar para o que eu aprendi em Deus a ser bom. E o Vende Mais, ele vem para chancelar essa história na minha cabeça, que é o quê? Não dá, então eu assumo. Cara, e não é invenção de roda, Neide. É o full do Mercado Livre, se você for parar para pensar. Sim. O que o Mercado Livre pensou? Peraí, cara, eu tenho um problemaço. Eu sei gerar audiência, eu sou o Silvio Santos, mas eu não tenho produto. Então eu preciso arrumar caras que saibam comprar. Mas esse cara que sabe comprar não sabe trabalhar com internet muitas vezes. Na sua maioria. Na sua maioria. E esse cara não tem relacionamento com logística, é difícil para ele uma embalagem, tudo é complexo. E aí esse cara dentro do core dele, a compra é muito real. Tá, e como que eu ajudo esse cara? Mercado Full. O que o Mercado Livre fez? Galpões e galpões e galpões, e caminhões, e aviões, e começou a montar uma estrutura de franquia nas cidades, em que as pessoas e empresas vão lá e abrem uma franquia, um ponto do Mercado Livre para receber pedidos que vão ser enviados e receber pedidos do Full para alguém ir lá e retirar. E aí o Mercado Livre olha para o movimento do iFood, do Delivery, de Lalamove, de DoorDash nos Estados Unidos e percebe o quê? Eu não preciso ter contratado seletista um entregador. Eu posso pagar para alguém pela entrega. E aí o mesmo motorista que faz Uber, o mesmo motoboy que faz 99, que faz iFood, também pode trabalhar para a minha estrutura de entrega, porque eu vou fazer um frete CIF para uma cidade onde eu entrego tudo num lugar só, e aí todo mundo que entrega recebe a oportunidade de entrega, vai naquele lugar, pega um pool de produtos e sai distribuindo para os consumidores. Cara, sensacional. Ou seja, nada do que eu estou dizendo aqui é inventar a roda. Eu entendi que existe uma dor. Então, a minha proposta para a HOS, para o varejista é, eu toco. A NAP integra, a HOS te mantém hiperestruturado com frente de caixa, com retaguarda dentro da loja. Eu, Bruno NAP, no caso, me conecto com o varejista, com a HOS, trago os dados, deixo eles todos mastigados, bonitinhos, prontos para ir para o canal. E o Vende Mais com o varejista fala, cara, não arruma headcount para isso. Não tenta entender algo que vai atrapalhar o dia a dia. Sim. Vai ser fora, porque vai ser a gente fora vai do, tocar. Do escopo dele lá, que é fazer a gestão da farmácia. Então, pessoal, quem é cliente da HOS, enfim, quem quiser conhecer o Venda Mais, entra em contato conosco que a gente vai dar uma explicação e vai passar o interesse lá para o pessoal da NAP fazer uma apresentação. Que isso aí, que nem eu falei, né? Pense num personal trainer que você não precisa fazer exercício, né? Ele vai fazer o exercício por você e você vai emagrecer ainda assim, vai ficar em forma. Monjaro, né? Chama de Monjaro. É o Monjaro, é o Monjaro, então, é isso aí, Monjaro. Então, bem bacana essa... A gente andou conversando também, porque muita gente quer saber assim, tá, mas eu vou entrar nessa plataforma digital, tenho que entrar, o mercado está todo indo para esse caminho. O canal digital, nesses últimos 12 meses aí, cresceu mais de 9% na fatia de participação do mercado. A tendência é cada vez mais isso se espalhar para todos os portes de farmácia. Só que a gente estava conversando sobre a ter sucesso ou não na plataforma, né? E um número que é muito falado, não só no digital, eu acho que no digital é muito importante, é o número de SKUs. Para ter relevância, né? Para os algoritmos do iFood ou de outras ferramentas considerarem a sua farmácia para fazer a alocação de pedidos, é importante que ele entenda que você tem uma cobertura de produtos em percentual interessante ou um percentual alto, né? Então, a gestão desses estoques aí é muito importante e a quantidade de SKUs. A gente falou em 5 mil ali para ter alguma relevância a partir de 5 mil SKUs, mas não adianta eu botar SKUs que não são importantes, que não estão girando no mercado, né? Na plataforma ou de alguma forma
esse gestor de farmácia tem como ter alguma dica de quais os produtos que devem compor esse mix? Ou isso ele tem que olhar... Nossa, ótima pergunta. Cara, eu vou juntar com uma base de conhecimento com a resposta sobre a sua pergunta. Que já é sim, tá? Mas vamos chegar nela. Eu ia em palestras da Close Up e eu ouvi o Ivan falando assim: para você faturar X, no mínimo você tem que ter 5 mil produtos. Para você faturar Y, no mínimo você tem que ter Y produtos. Eu olhava para aquilo e falava assim: acho que sim, acho que não, né? Mas depois, na prática, dentro do canal e conversando com todos os contatos que a gente tem dentro de iFood, a alma, o algoritmo do iFood, ele é justo. E eu não discordo de nada. Então, simplesmente assim, varejista. Eu tenho 5 mil SKUs e estou numa cidade que tem alta demanda de food. No iFood, pizza, lanche, comida, doce, bolo, vende bastante comida. O iFood, ele junta essas coisas dentro do algoritmo dele e fala assim: peraí, entrou um varejista aqui com mais de 5 mil SKUs, caramba, quanta oportunidade de venda, né? Mercado full. Agora o produto está aqui dentro de casa, eu posso vender porque eu que entrego. Agora eu acredito nisso. O iFood está vendo um varejista, um CNPJ, entrando lá dentro, recheado de produto para vender. Quando ele enxerga isso, qual a concepção dele? Vou entregar o máximo de audiência que eu puder para esse varejista. Certo. Porque ele traz a ponta do jogo de xadrez importante para mim, cara, que é o quê? Eu tenho audiência, ele tem o estoque. Então, eu vou unir a fome com a vontade de comer e vou fazer esse cara vender e vou ganhar dinheiro sobre ele. Tá certo o iFood, é o business dele. Aí, beleza, entra um varejista com 3.500 SKUs. CAT 7, CAT 8. Não é desmerecimento varejista, mas é assim: o cara não vai faturar mais do que 3 contos dentro do iFood. Aí ele vai ficar chateado. Vai querer cancelar. Cara, tá errado, vocês não estão me ajudando, vocês falaram que ia me ajudar a vender. Ok, e está acontecendo. Infelizmente, o canal tem uma concepção de geração de audiência que, se do outro lado o varejista não tiver volume de estoque, por que eu vou entregar audiência para um cara que não vai conseguir entregar a venda? Entregar. Então, Oneide, na boa, é a mesma coisa que você estar dentro de um shopping e passar em frente de vitrines e lojas e não ser convertido por nenhuma delas. Qual é a alma da vitrine? A alma da vitrine é fazer você virar e, opa, faz sentido, né? Vou entrar na loja para ver o que é. Você foi convertido por aquilo. Uma farmácia, como você estava dizendo, consumidor entra uma vez. Não tinha a fralda Pampers XG 63 unidades Pants, Premium Care. Mesmo assim, eu vou uma próxima vez, porque pode ser uma fatalidade do dia. Entro de novo, não tem de novo. E o dono da farmácia é meu amigo, então eu vou lá de novo. Mais Entro uma vez. segunda, a terceira não existe. Porque daí esse cara já vai colocar na cabeça dele o quê? Pô, vou direto num lugar que, independente do preço, eu compro. Ou ele vai para os lugares que hoje 60% dos brasileiros tomam como primeira decisão de compra, o online. Não é que as vendas diminuíram, é que as vendas tomaram outros rumos. Outros rumos. Inclusive aumentaram, né? A venda no setor farma aí teve um aumento aí de 11% nos últimos 24 meses, né? Então, cara, é aí que tá. Isso que eu tento colocar para o varejista. Não é que desapareceu, é que você não tá mais nos lugares certos. Uma analogia que eu não sei se eu comentei com vocês hoje de manhã, que na Santa Efigênia, né, em São Paulo, da compra de eletrônicos, né? Sei lá, de 10 mil lojas que existiam ali naquela região ali, agora tem só 5 mil, metade fecharam as portas. Só que o mercado que movimenta nesse setor dessa rua aí, ele cresceu quase 30%. Então, o mercado cresceu 30% e o número de lojas diminuiu 50%. É porque mudou a forma de comprar. Então, mudou nesse canal, mudou no canal Farma. O canal Farma tem ainda uma demora assim, da migração em massa para o digital, porque é um mercado que ainda o pessoal aprecia a experiência de loja. Então, existe um movimento aí que a pessoa até localiza o produto e gosta de ir lá na loja fazer a compra, né? Parte dos consumidores. Mas o crescimento do exclusivo digital, da conveniência, da rapidez da entrega,
Isso é avassalador no mercado, né? Tu tá Cara, em casa, tá frio lá fora, aqui no sul, né? Ou tá muito quente, né? Nos outros estados. Eu vou sair de casa, tirar meu carro da garagem para ir Não. buscar um negócio que eu pego aqui na hora, na comodidade Não, do é meu lar commodity. ali e já... Ainda mais um produto que é commodity. Eu não tô saindo de casa para pegar uma receita e comprar um remédio específico. Eu quero comprar um Neosaldina, eu quero comprar uma fralda, uma fórmula. Cara, não faz sentido. Então, aí te respondendo, olhando para a pergunta efetiva, hoje dentro do Vende Mais, há uma entrega para o varejista que ele enxerga dentro do estado e cidade dele qual é a curva A de produtos de delivery. Não tem nada a ver com o balcão. Se eu olhar para os produtos de delivery, eles não têm nada a ver com tá o quase para balcão. ter um outro depósito só para esses produtos, né? É outra história. Então, dentro do Vende Mais, nós nutrimos o varejista com uma atualização mensal. Pegamos todas as vendas médias que acontecem nos canais, produtos, o que é mais vendido, os produtos que têm mais giro. Nós temos lá uma classificação dos que são curva A, B e C, e o varejista tem acesso a essa tabela. Ou seja, ele não precisa deixar o produto faltar para que o algoritmo do iFood Não. acabe deixando ele Não. em segundo plano, né? Um outro ponto, olhando para esse não deixar faltar que você colocou agora, nós hoje, 10 dias antes de se startar uma campanha da indústria no iFood, seja para cupom de frete grátis ou desconto, nós também já conseguimos informar o varejista pelo Vende Mais que, olha, daqui 10 Tá dias, entrando numa campanha. Danone está no T3, daqui 10 dias, XPTO produto da Legrand e assim sucessivamente. Ou seja, existe uma nutrição de um prisma do que é importante de estoque. E não é o guru do distribuidor dizendo isso, ou o guru da indústria norteando o varejista do que é bom e o que não é. O que é bom é o que o consumidor quer comprar. Exatamente. E aí, se o canal está me dando esses dados quentes do que está acontecendo no dia de hoje, e eu transfiro essa base de conhecimento para o varejista, porque olha só que interessante, Oneide, integrado, sem ter o trabalho de cadastrar produto, atualizar preço, atualizar estoque, cadastrar novos produtos, tirar a frota do produto. Agora ele tem o Vende Mais, que faz a venda por ele, que entrega num canal só, num lugar só, bonitinho, só para ele tratar, colocar dentro da sacola e entregar. Qual o trabalho que o varejista tem? Ser um cara operacional que vai olhar para o que vale a pena. Se eu der essa lista para ele, ele vai comprar melhor. Se eu der essa lista para ele, ele vai olhar o que é real oportunidade para ele. Ele vai ter mais tempo para o que traz dinheiro. Eu estou cuidando do online, eu estou trazendo dinheiro novo, tá tudo certo. Mas o que faz ele ganhar dinheiro de verdade não é só o meu trabalho. É a gestão dele de decidir o que é melhor comprar naquele dia. É ele parar para olhar o sistema dele da HOS e falar, cara, puta, o distribuidor me trouxe uma oportunidade de losartana da XPTO Indústria, mas eu estou hiperestocado da molécula. Às vezes ele está tanto na correria do dia, vem um distribuidor e coloca uma oportunidade de um produto que ele não olhou, que ele está hiperestocado da molécula, ele vai lá e compra. E ele poderia ter trabalhado melhor aquela compra, direcionado para um outro produto. Ou seja, aqui a gente está falando de uma coisa que para mim é muito mais importante de tudo. Tempo. Tempo. E o cara que é farmacista e ele é uma rede associativista ou ele é um independente e ele tem headcount curto, ele está olhando para a coisa ali na vírgula, porque ele vive do negócio, ele depende do negócio. Exatamente. Pode ser que ele não tenha tempo para ter tempo, né? Eu preciso de tempo para quê? Para comprar melhor, para cotar, para entender o que é a melhor oportunidade. Por mais que Vende Mais, vai lá e entrega para ele o que é melhor, mas ele precisa de tempo para olhar e para decidir. Ele precisa de tempo para olhar e ver que aquilo é curva A e aquilo que é curva A daqui 10 dias tem cupom da indústria. Então ele precisa ter tempo para olhar para isso e falar, vou comprar. Então tudo que eu olho hoje pensando em tecnologia não é fazer o que eu gosto. O que eu gosto é, cara, eu uso 10 IAs ao mesmo tempo. Eu tenho 3 telas na minha frente, além do meu notebook, além do tablet, além do celular. Mas eu preciso disso. Agora, o varejista que não está na mesma onda que a minha de viver a internet de forma intrínseca, eu tenho que facilitar o dia a dia dele. Como a HOS faz, eu, NAP, eu Vende Mais, tenho que fazer a mesma coisa. Então,
tempo. Tempo, para mim, é uma das coisas mais importantes. Uma dos grandes pontos fortes que as farmácias independentes têm é justamente a questão da humanização do atendimento, né? Então, o farmacista, o dono, ele consegue acompanhar os seus colaboradores pessoalmente e consegue acompanhar atendimentos pessoalmente. E quanto mais tempo ele tiver para essa atividade, mais forte fica essa qualidade que ele tem, né? Então, no momento que ele deixa essas operações tecnológicas à mercê ou deixar que a tecnologia ajude ele nisso, e vai muito de encontro ao que a HOS, desde a sua fundação, né, como eu havia te contado, que eu fui dono de farmácia também, a solução surgiu dentro das farmácias por causa das dores que haviam lá na época, 35 anos atrás, né, que já eram umas dores bem consideráveis, só que eram bem básicas e hoje elas são superadas em qualquer tipo de sistema, né? E quando a ANAP vem e diz que tem esse mesmo pensamento e tu demonstra aqui que realmente é isso que a gente está fazendo, entregar ferramentas de combate, né? Eu costumo dizer que a gente atua nesse mercado de independentes com uma missão muito forte, né? Que é auxiliar essas farmácias, auxiliar essas empresas a sobreviverem no mercado. Porque é uma questão pessoal, mas também é uma questão lógica, né? Se a gente tem esses clientes como nosso público-alvo, né? Como os nossos clientes, nós temos que auxiliá-lo a prosperar nesse mercado, a não só sobreviver, né? Porque ninguém está aí só para sobreviver no mercado, e prosperar, né? Então, a HOS, junto com a ANAP, nessa parceria aí, para entregar essa missão, né? Para cumprir essa missão. Então, acho que a gente está indo para o final, né? No horário, para o podcast também não ficar muito longo. Vamos deixar aqui o link da ANAP, contato para mais esclarecimentos, né? Do próprio site, o canal da ANAP tem muito mais riqueza de detalhes sobre o que nós estamos conversando aqui agora. E quem da HOS quiser conhecer a ANAP, entre em contato, nós vamos botar o link aqui na apresentação. E também para assinar contrato com a ANAP, que não é nosso cliente, que ela tem integração, como tu mesmo colocaste, aí, com praticamente todas as empresas de software do mercado. Então, ela não está limitada exclusivamente à HOS, mas a gente vai puxar a brasa aqui, como diz o gaúcho, né? A brasa para o nosso assado, né? Então, já quero deixar o meu agradecimento aqui pela visita de vocês aí e espero que em breve a gente possa estar gravando também mais alguns conteúdos aí importantes para esse nosso mercado dos gestores e farmacistas. Muito obrigado, Bruno. Quiser fazer tuas colocações aí finais. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Vou vir para Bento Gonçalves mais vezes, de sexta, né? Porque daí dá para ficar de final de semana. Não precisa ir embora. Pegar uns vouchers de vinho aí. Minha esposa e minhas filhas vão gostar bastante dessa história. E varejista, super à disposição. Eu costumo usar uma frase idiota, mas que vale a pena, que é não precisa acreditar em nada do que eu falei. Usa a plataforma e vê funcionando e vê se vale a pena ou não. Então, essa é a melhor forma de se vender, é provar, fazer essa prova de valor de que o negócio existe. E eu gostei da sua frase de que não é ajudar, não é fazer o cara sobreviver, né? Uma frase idiota essa, né? Tipo, é prosperar, cara. Porque sobreviver fica no 0 a 0. A parada é ir pra frente, é prosperar, é fazer acontecer. E aí não é nem tentar manter o cara vivo, é o cara olhar para um prisma diferente. Então, o meio online nos traz essa prerrogativa, essa oportunidade. E fico feliz em saber que a HOS tem o mesmo pensamento e que a gente pode caminhar juntos em trazer esse benefício para o varejista. Obrigado, gente. Muito bem, obrigado, pessoal. Bom dia para todos aí.